E aí, galera do 7º ano, que saudade de vocês, pessoal! Muita saudade de vocês, do nosso barulho, das nossas gargalhadas, das nossas conversas. Muita saudade, acreditem nisso, acreditem. Mas a gente fica aqui esperando na nossa casa, cuidando da nossa higiene como sempre, não é? Cuidando dos nossos pais, se cuidando, tá bom? E pra gente poder passar por essa onda rápido e poder estarmos voltando para alegrar a nossa escola, que não tem alegria sem vocês. Então vamos lá, né? Bem, pessoal, hoje nós vamos voltar com o nosso assunto, só que hoje a Tia Laine vai tratar sobre o assunto distribuição das espécies na Terra. Como que as espécies só existe, Tia Laine? Nós vimos nas últimas aulas, né, que existem espécies que só tem naquela região porque não tem outras, né? E aí nós vamos poder estar entendendo por que algumas espécies só são encontradas em alguns biomas e em outros não. Ou então algumas espécies que são encontradas em biomas iguais, né? Assim, biomas com características semelhantes, mesmo sem ser no mesmo país, né? E aí nós vamos estar hoje estudando, lembrando um pouco sobre esses biomas e aprendendo um pouco sobre essa distribuição dessas espécies. Hoje, o meu objetivo hoje com vocês é ajudar vocês a interpretar os fenômenos naturais que aconteceram com o decorrer do tempo. Também justificar essa ocorrência desses fenômenos no Brasil com base no modelo das placas tectônicas, certo? Bem, relembrando a nossa última aula, nós vimos as principais características dos biomas brasileiros, não foi? A Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, né, que é o bioma da região que nós moramos, o Pantanal, a Mata Atlântica, né? Vimos que cada bioma desse ele tem uma característica típica, aquele solo, na quantidade de chuvas, né, que tem naquele bioma, a quantidade de animais, de vegetais, né? Como esses animais se dissolveram, a quantidade de índices de água doce ou salgada ou salobra, né? E hoje, gente, nós vamos aprender como é que existem espécies em determinados ambientes e só são típicas daquele ambiente e espécies que são comuns em vários ambientes. E aí eu chamo você, Maria de Fátima, cadê você, menina? Pega aí seu material, Ana Renata, tô de olho em você, hein? Vamos lá? Bem, pessoal, hoje, ao estudar os biomas e a biodiversidade do planeta Terra, observa-se que a distribuição dos seres vivos ela é diferente nas várias regiões, né? Com isso, a gente identifica que algumas espécies são naturalmente encontradas somente em áreas específicas, sendo chamadas de espécies endêmicas. Tem lá, e como assim? Aí, minha querida Valesca pergunta, Tiana, como assim espécie endêmica? Valesca, endêmicas são aquelas espécies que elas nasceram naquele lugar, conseguiram se adaptar àquele lugar, e mesmo que elas tenham tentado, por vias naturais ou por vias de algum ser humano, ter sido levadas para outros lugares, elas não conseguiram se adaptar. A essas espécies que não é encontrada em outros ambientes, não conseguiram se adaptar a outro clima, só são encontradas em determinada região, a gente chama elas de espécies endêmicas, certo? E aí, por exemplo, o urso polar só pode ser encontrado lá no polo. Por quê? Porque é um ambiente que favorece clima, né? Temperatura ideal para ele sobreviver. O canguru, né? Lá na Austrália. O cacto aqui na Caatinga. O cacto também pode ser encontrado, lembrando, no deserto. Mas em outro bioma não se encontra, né? Então, essas espécies, pessoal, que são encontradas naquela região, que só são encontradas naquele bioma, estilo de bioma, e não se adaptaram a outros biomas, outros ambientes, essas espécies a gente chama elas de endêmicas, certo, Guilherme? Então vamos lá.
Gente, existe outro tipo de espécie que são as espécies cosmopolitas. Como assim, cosmopolitas? São aquelas amplamente distribuídas, podendo ser encontradas naturalmente em vários continentes, como o pardal, por exemplo, que é uma ave que tem origem no Oriente Médio e se dispersou pela Europa, pela Ásia, né? E pela América, certo? O pardal, gente, ele é uma ave que se adapta a muitos ambientes, quase na maioria dos ambientes. E ele também, nós temos também aí o pombo, né? O pombo, ele também se adapta a vários ambientes. Então, a essas espécies, a gente chama elas de cosmopolitas, certo? Como também a barata, né? Também é uma outra espécie cosmopolitas e temos várias outras. Aí, Maria Stephanie vai dizer assim, mas tia Elaine, cosmopolitas, que nome estranho. Sim, Stephanie. Cosmopolitas é o nome dado a esse tipo de espécie que migrou para outra região e conseguiu se adaptar lá. E conseguiu perpetuar sua espécie lá. Encontrou algumas variações de clima e de temperatura, mas conseguiu se reproduzir e vive a espécie direitinho lá. Ok? Tá entendendo, Sávio? Tá dando certo aí? Então vamos lá. Gente, biogeografia. Tia Elaine, tu agora vai ir. Aí Paloma me pergunta, Tia Elaine, agora tu vai explicar o que é geografia? Não, meus amores. Tia Elaine aqui vai explicar uma parte da ciência que envolve tanto ciência quanto geografia. Certo? Então veja só. A biogeografia é a ciência que estuda a distribuição geográfica das espécies, ou seja, como elas se distribuem, como se distribuem as espécies pelo planeta ao longo do tempo, desde o começo da história. A distribuição geográfica dos organismos, ela é influenciada por vários fatores, mas principalmente pelo fator chamado de deriva continental. Deriva continental. Ô, João Vitor, presta atenção, João. Sim, para tu poder entender direitinho. Ó, a teoria da deriva continental, ou seja, o movimento dos continentes durante o passar do tempo. Os continentes, eles são partes de grandes placas da crosta terrestre, que você já deve ter visto isso também com a tia de geografia, que se apoiam sobre o manto e se movem muito lentamente. Veja, gente. Aqui eu trago para vocês 3 imagens. Da Pangeia, né? Como ela era vista antigamente, há 280 milhões de anos, né? Esses movimentos, veja como os continentes eram unidos, né? Eles reuniam todos os continentes em um só. A esse nome desses continentes, quando eles eram unidos, a gente chama de Pangeia. Também havia um único oceano, chamado Pantalassa. Então, não tinha a divisão de oceanos, era um só, o oceano todo era chamado Pantalassa. Não era dividido como a gente tem hoje, o Oceano Índico, o Asiático, né? Então, aí, com o passar do tempo, surgiu a teoria da deriva continental. Ela surgiu como? Aí a Emily me pergunta, Tia Elaine, deriva continental? Sim, Emily Santos, estou falando com você, olha só. A teoria da deriva continental, ela surgiu há muito tempo, pois desde que o mapeamento de alguns pontos da Terra foi realizado, desconfiava-se que os continentes estavam unidos anteriormente. Há cerca de 200 milhões de anos, Pangeia é um termo que as pessoas usam para dizer que era a Terra toda a Terra unida. Começou a se dividir lentamente. Alguns fatores justificam essa divisão, essa separação, como a gente pode ver na imagem anterior, né? Olha, o que foi que ajudou esses continentes a se dividir? A forma dos continentes atuais, que possibilita seu encaixe, as rochas que são encontradas similares, encontradas
nas bordas dos continentes e a identificação dos fósseis de animais e plantas em diferentes continentes que hoje estão distantes entre si. Então, isso, nós vamos ver a seguir que fósseis encontrados em um ambiente, nos ambientes, rochas continentais que foram tipo como se elas tivessem sido separadas. O formato delas e como elas poderiam se encaixar é que traz essa prova de que um dia os continentes foram um só. Vamos ver? Olha só. Ô, Ana Júlia Gomes, minha linda, presta atenção, Enzo Paolo, vamos lá. Oi, Yara, cadê você, Yara? Olha, em seguida, gente, nós vamos... Novas fragmentações aconteceram formando, então, dois grandes continentes, a Laurásia e a Gondwana. Veja só, quando o Tierlain citou aqui a Pangeia, né? A Pangeia ela era um continente só. Com o tempo, né, e com estudos feitos, foi vendo que eles começaram a se separar. Olha só aqui, né? Dando assim, levando então a esses dois nomes, Laurásia e Gondwana, ou seja, um e outro, ok? Então, entre as evidências de seres vivos já extintos, ou seja, entre as evidências deixadas nos fósseis, das plantas e também de plantas, foram encontrados na África, Brasil, Austrália, Índia e Antártica. Ou entre outros lugares, sugerindo que esses continentes estavam muito próximos. Outro indício da união dos continentes foram os fósseis dos dinossauros encontrados apenas na África e na América do Sul. E nós vamos ver adiante, né, que os continentes estão afastados. Então, como é que foi encontrado na África e na América do Sul? Porque um dia eles estavam unidos, vivendo ali naquele mesmo ambiente. E, consequentemente, esse ambiente, esse continente, poderia estar juntos. Então, são esses deixados em fósseis que levam os cientistas a crer que um dia não tinha separação de continentes. Há muito tempo atrás, os continentes eram um só, a porção de terra, né? E aí eu trago para vocês aqui a imagem da Pangeia, né? E os continentes hoje, como ele é hoje, porém eles juntinhos. E aqui na outra imagem, né? A separação deles, que foi por conta disso, né? Por conta de assuntos que a gente está vendo aqui. Agora no próximo slide que ela vai mostrar como foi que esses continentes se separaram. Por que eles se separaram? Vamos ver. Veja só. E aí alguns animais, né, encontrados em continentes ou entre eles, né, deixados no fundo do mar, vestígios deixados no mar ou até mesmo nas rochas, né, mostrando aí como os animais poderiam ter foram encontrados em diferentes ambientes, mas aí um possível caminho que eles poderiam ter feito se esses continentes fossem unidos, né? Bem, isso se dá, gente, a teoria da deriva continental. Esse afastamento desses blocos acontece devido às placas tectônicas. Veja só, desde o início da Terra, da teoria da deriva continental, considerou-se que o planeta Terra ele é dinâmico e está em constante movimento. Mas faltava explicar como se dá essa transformação dos continentes. Como é que eles eram unidos antes de Tierlain e hoje não são mais? Então, isso, gente, foi compreendido pelo entendimento de que a crosta terrestre, que é a parte superficial, a camada, né, não é contínua. Ela é formada por blocos que a gente chama de placas tectônicas que se estendem dos continentes até a base dos oceanos e estão em constante movimentação. Isso você já deve ter visto e a gente aqui reforça. As placas tectônicas é como se elas fossem, são blocos, né, em que ficam todo o tempo se raspando. Em alguns ambientes elas se raspam
com mais bruscamente e em outros tão lentamente que nem é percebido, né? Isso é porque elas estão apoiadas sobre o magma que está no manto da Terra, que vocês do 7º ano viram no 6º ano, as camadas da Terra, né? E a gente sabe que existe aí esse material que tem uma alta temperatura que faz com que ajude a essas placas tectônicas estarem se movimentando por conta dessa movimentação do manto e da temperatura dele, né? E aí eu trago aqui a movimentação das placas tectônicas, como elas ficam se movendo, né, na litosfera, ou seja, na crosta terrestre. Quando o magma apresenta temperatura alta, se aproxima da crosta terrestre, ele esfria e tende a descer. Como o magma é quente, sobe, e quando se resfria, desce, e ele se movimenta lentamente. E ao se movimentar, empurra as placas tectônicas. E isso, Elaine, também tem a questão aí dos vulcões, que são quando esse líquido, né? Essa substância pastosa de alta temperatura, composta de minerais, ela começa a sair pelos vulcões, pelas aquelas rochas que tem uma abertura. Não é isso? Meu querido João Filho, chama a sua atenção também, Maria Luísa, Aleriano. Vamos lá, Isabel Veras. Como assim, Tia Lai, nessas placas tectônicas? Nós aprendemos no 6º ano que a crosta terrestre ela é a camada banhada pelos oceanos e também a camada sólida da Terra, né? E nós aprendemos que ela tem umas aberturas que a gente chama de vulcão, por onde o magma vai sair. Quando esse magma, ele lá abaixo, né, nas camadas mais internas, ele começa, devido a uma movimentação das placas tectônicas que ficam se raspando constantemente, isso faz com que o magma seja agitado. O magma sendo agitado, ele tem que sair por conta da alta temperatura dele. E aí ele sai pelas aberturas dos vulcões. Essa movimentação das placas tectônicas foi que deu origem à separação desses continentes. Certo? Bem, e aí eu tenho aqui algumas setas, né, que indicam as direções predominantes do lento movimento que elas realizam. Em alguns lugares, como você pode ver, né, aqui a placa sul-americana, essas linhas vermelhas, como vocês podem observar, são as placas onde as placas tectônicas estão sinalizando as placas tectônicas, essas linhas vermelhas. E aqui essas setas pretas mostram o movimento delas, de repulsa ou de aproximação. Você pode ver que aqui a placa sul-americana, onde se encontra o nosso país, ele está numa placa tectônica inteira. Por isso que aqui no Brasil, né, não tem essa constância de terremotos e vulcões como aparece em outros lugares. Porque o Brasil está dentro de uma placa tectônica completa. Ok? Deu para compreender, Ana Clara? E você, meu querido Levi? Vamos lá. Os continentes, Tia Elaine, e aí? Amanda me pergunta, Tia Elaine, os continentes ainda continuam se movimentando? Sim. As placas tectônicas, gente, que formam a superfície da Terra e sobre as quais estão os continentes e oceanos, se movem em média 10 centímetros por ano. Embora estejam sempre em movimento, as placas tectônicas se deslocam com velocidades e direções diferentes. Não necessariamente como uma forma de aproximação, mas também elas se empurram. Por isso, vivem em constante tensão, o que se manifesta através das erupções vulcânicas e dos terremotos. As erupções vulcânicas só acontecem devido ao movimento dessas placas tectônicas. Agita o magma e aí acontece aquela explosão, saindo aquele material pastoso muito quente pelos vulcões. Como também os terremotos, que é o tremor de terra.
Nós temos aí, gente, as costas sul-americana e africana. O formato dessas costas sul-americana e africana possibilita o encaixe entre elas. Desse modo, toda a parte da costa, que hoje corresponde ao Brasil, provavelmente já foi conectada com a África. Como você pode ver aqui, ó, como ela poderia se encaixar bem direitinho com a África, não é verdade? E aí, tem aqui essa imagem dessas rochas basálicas, né? Que aqui nessa rocha A, ela traz aí a imagem lá do Rio Grande do Sul. E aqui na imagem B, a imagem de Namíbia, lá na África. E aí, tem aqui, ó, o afastamento é como se a rocha basálica do Brasil fosse aqui e aqui a da África, como elas poderiam se encaixar direitinho. Existem, gente, vários fósseis, como a gente já viu, de espécies animais e vegetais que são encontrados nos continentes sul-americano e africano. E que não teriam condições físicas, o animal não teria condição física de viajar essa distância, de atravessar todo esse oceano aqui, para poder chegar no Brasil. Assim, conclui-se que habitariam essas regiões no período em que os continentes poderiam estar juntinhos. Então, o mesossauro, que é esse animal aí, um réptil aquático, que é adulto, quando adulto ele media até 1 metro de comprimento. Ele tinha hábitos aquáticos e terrestres, porém, a ciência vê que ele não tem condições de viajar todo esse espaço para chegar de um país e de um continente a outro. Então, daí também a prova de que, os indícios de que um dia esses continentes estavam juntinhos, por isso que desenvolveu aí achados deixados em fósseis, viu que tanto ele foi encontrado aqui na América do Sul, quanto também na África. Por isso o indício de que um dia essas terras estavam juntinhas. Que tal exercitar o que você acabou de aprender? Olha, hoje eu não vou passar atividade escrita para vocês. Acredito que Vlad está assim, ó, tia Laine boia. Vamos lá, olha. Vlad, hoje vocês vão ter um desafio só de atividade prática, né? E aí eu chamo a atenção da minha querida Melina. Cadê você, Melina? Zé Filho, vamos lá. Hoje, vocês só vão fazer a atividade que está no material de apoio, né? Lá que vocês vão fazer o quê? Vocês vão tentar montar a Pangeia. Lá vai estar todos os continentes separados e vocês vão dar um jeitinho de aproximar esses continentes e formar essa Pangeia. E aí eu quero as fotos que vocês me mandem pelo Google Sala de Aula. Como também vocês vão realizar a atividade prática da página 22 da apostila. Só isso, tia Laine, tá certo? Obrigada muito de coração pela paciência de vocês. Amo vocês, um beijo no coração de vocês. E espero ter alcançado o meu objetivo, que era ter passado esse conteúdo de uma forma mais simples. Qualquer dúvida, volta ao vídeo. Tenta ver de novo. Dá uma lida no seu material didático, tá certo? Para que você fixe bem direitinho essa disciplina, tá certo? Um beijo bem grande, até a próxima. Tchau!